Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos agradecer ao Senhor por ter trazido nós aqui mais uma vez. Agradecer Ele pela vida que vem nos mantendo vivo, pelo sustento fisicamente, o pão de cada dia que Ele nos dá, saúde, ânimo para viver, ânimo para servir Ele, para vir aqui. E pedimos mais que Ele nos ajude, que Ele nos dê sabedoria, cada um de nós, para viver e andar nos caminhos corretos. E pedimos em favor dos louvores também, que vamos cantar também, que seja para a honra e glória do nome de Deus, do Senhor. Pedir também e lembrar a família de nossos filhos, nossos irmãos paternos, dos nossos parentes, família, de cada um de nós, dos que estão enfermos, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão viajando. Lembrarmos também a oração, que fala lá em 1 Timóteo, orar para todos, os reis, devemos orar para os presidentes, para os deputados, senadores, governadores dos estados, todos, e os da prefeitura, dos municípios, os governantes, que Deus ilumine eles, que Deus não permita que venha uma lei injusta para que possa nos impedir de servir a Ele, assim, com essa liberdade que nós temos nos cultos, na igreja, essa liberdade de falar, de pregar, de viver. Não sabe até quando que vai isso, Só Ele que sabe. Nós pedimos a Ele, porque no tempo passado era difícil, tinha muitas perseguições, e nós já não temos esse tipo de perseguições que eles tiveram. Nós não temos outro tipo de perseguição. Satanás tem outra tática hoje, mas por enquanto Deus não está permitindo que ele use outras artimanhas, outras táticas para nos prejudicar. Então vamos orar então. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, antes agradecemos, Senhor, por ter permitido nós vir aqui neste momento, e pedimos a Ti também que nos abençoa, estuda a Tua Palavra. Pedimos em favor dos hinos, pedimos em favor de cada um que está aqui presente e os que estão ausentes também. Pai Santo, somos gratos a Ti por tudo isso, por esse local que Tu nos deste, pelos irmãos dos passados que trabalharam aqui antes de nós, e agradecemos por isso. Sabemos que estão na glória contigo, aguardando também o corpo, aguardando a ressurreição. Pedimos em favor do pessoal, toda essa cidade, os governantes, pegando da presidência até os municípios. Pai Santo, pedimos em favor daqueles que estão internados nos hospitais, os enfermos, pedimos em favor dos médicos, pedimos em favor das pessoas tudo que estão trabalhando em prol da saúde. É isso que nós pedimos em nome de Teu Filho e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Ora o hino. 226. Qual? 226. 226. Aqui pertinho, aqui, qualquer assim. Puxar, você não vai saber. As 226, tá entendendo? 226, né? 226. Pode pôr a pestana aí. O certo é bom dizer pestana. A lavação dele de abraço. Que ele está em Mi bemol e vai tocar em Ré maior. É para Lá bemol.
Está olhando outro, Senhor.
Vamos ver. Quem achar primeiro é a palavra, é bom, tem, é um. Fala melhor. Escolheu que eu saí daquela hora. Faz tranquilo. 3, 7, 7. Vai ser bem bom. Com certeza. 3, 7, 7, 7. Mi bemol, mas...
passou na direção do trabalho. Tudo isso, no nome do nosso Senhor, então, Jesus Cristo, liberando os nossos pecados. Amém. Tá ligado já agora, já tinha passado os hinos, mas gravou aquela hora. É porque não tinha posto o Bluetooth lá. Aí grava, não gravou normal. Agora se pôr ele lá e não ligar aqui, pronto. Não, vira ele para baixo. Não, vira ele mais de boca para baixo. Cada tá, basta rachando e ficar para cima. É. Não, tá isso. As orelhinhas dele. Para o próximo passo? Então pode pedir. Montonho, Carlão, Carlos Souza. É oração? É. Eu peço por mim, pelos meus filhos, pelos netos, até a igreja aqui em geral. Amém. Depois da igreja. Pelos filhos, minhas netas, meus netos, e da igreja, né? O povo vem, a nossa família. Nossa família, a Madelina. Eu quero passar toda a minha família, Barroso, que não está no povo. Querida Amazônia. Nós, permanecemos, a Devanira, o Senhor. Pedida Macássia, Deus apresentar os pedidos. A irmã Rosa. Ela ontem já estava no culto, onde ela veio. Daniela Madalena, cirurgia. Uhum. Pedir para o irmão Paulo faça a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na sua casa, na sua igreja, e viemos colocar nas tuas mãos, pedir, rogar, que você possa abençoar e conceder cada pedido que aqui foi feito, cada desejo, cada necessidade que foi exposta, colocando nas suas mãos, que você possa usar misericórdia para cada uma delas e abençoar e resolver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, o seu tempo. Pedimos também, pelo futuro dessa igreja, que eu possa estar abençoando, que eu possa estar acrescentando algo às pessoas aqui, se for do seu agrado, dos seus planos. E abençoe o pastor também, com direção, a sua família toda, Amém. a época que está para o aniversário. Eu posso estar pensando aí, dando a sabedoria sempre necessária, o desejo de estar estudando, estar aprendendo, Amém. a força física, a saúde, saúde física, saúde mental, já posso estar cuidando de todo sentido. Amém. E a nossa família também, cada um de nós, já posso estar pensando nos nossos filhos, netos, as pessoas que estão perto de nós. E somos aqui, gratos mais uma vez pela salvação do nosso Deus, Jesus Cristo. E isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Foi dia aniversário da Manuela. Ninguém lá deu os parabéns, eu nem sabia. Então, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Outra versão. Antes de tudo, olha bem, antes de tudo. Então quer dizer que, antes de ler agora, essa aqui deixa claro bem, Antes de tudo,
Tudo que nós vamos fazer, irmãos, ele está dizendo, nós devemos fazer orar. Antes de todas as coisas, você vai começar um serviço, se você vai começar o dia de amanhã, tudo. Então, isso sim. Antes de tudo, pois, ele fala aqui na outra versão, exorto, que é demonstrar, né? Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, de graças em favor de todos os homens. Não está assim aí, irmão Paulo? É a Genebra que eu copiei, né? Se note bem, irmãos, antes... Primeiro de tudo, antes de tudo, primeiro de tudo, nós devemos orar, não desanimar de orar. E é o alcance, ele fala que use a prática, não é uma vez em quando, você tem uma prática, não esquecer de orar. E o alcance das orações a Deus, pedindo com submissão e sabedoria. Então a gente tem que estender mais, né? Não basta só orar. Ora. Faz os pedidos a Deus, como nós fizemos, mas com ser submisso a Ele. E com sabedoria. Apresentar as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades pessoais e espirituais. Pessoais, as coisas que nós precisamos de trabalho, de comida, de alimento, de vestimenta, tanta coisa, essas coisas corriqueiras. O custo de vida, o poder aquisitivo de dinheiro e as coisas espirituais, crescimento espirituais, por exemplo, pedir mais conhecimento, pedir mais, né, que a gente cresce na vida espiritual, orações e intercessões. Interceder, pedir ao Senhor em favor de nós e também dos outros, né? Pedir em favor de nós, como igreja, de nós, irmãos, nós cristãos, todos os cristãos que habitam na face da terra, orar para todo o povo de Deus, os conhecidos e os não conhecidos, os desconhecidos, que um dia nós vamos conhecer lá na glória. E também os outros que necessitam também de ajuda. A salvação deles, por exemplo, que se salvem. Se tem algum da família que não chegou ainda a salvação, a encontrar com Cristo de verdade, orar em favor deles. Irmão, neste caso aqui, uma aproximação a Deus em fé. Em fé, que sem fé não agrada a Deus. Em uma vida de relação amorosa com Deus, em ações de graça. Tem que ir uma vida amorosa. Aqui amar a Deus. Oramos por todos os homens, sempre acreditando no melhor. Nós nunca deve acreditar no pior. Nunca pensar ser negativo. A gente pensa. Você sabe aquelas pessoas assim que é duvidosa? Tudo que você fala para ele, não dá. Vamos fazer isso? Não dá. Ih, é difícil, não tem jeito. Tem tantas pessoas desanimadas. Então pensa no melhor. Agora, quando é algo, nós devemos ter sabedoria, que não é melhor, então nós devemos pensar. Com fé e confiança e esperança, tem que esperar. Pois devemos orar por tudo, até nas mínimas coisas, irmãos. Você lembra quando o irmão Félix falou que ele perdeu lá em São Paulo uma abotoadura? Lembrei isso agora, faz tempo que eu acho que nem vocês, eu não lembrava mais dessa história. Ele queria achar essa abotoadura, acho que no ponto do ônibus, uma coisa assim. E tinha um com ele, não sei se era o irmão João Oliveira Rosa,
Irmão, mais ou menos assim, quem é que vai achar uma abotoadura aqui, perdendo um monte de gente aqui de São Paulo? Quer dizer, você está ficando exigindo demais, um louco, doido. Ele falou, não, ele pedia a Deus. A abotoadura do paletó deve ser uma coisa muito valorosa para ele, né? Daqui a pouco ele viu uns rapazes, umas pessoas assim, mas o que é isso aqui? Uma abotoadura, ele viu. Opa, graças a essa abotoadura que eu perdi, que pedi a Deus agora. E Deus me respondeu mínimos a coisa, eu lembrei agora. Na hora que estudando, eu não lembrei. Pedalando bicicleta, estudando, né? Mulher acha graça. Ele orou. Mínimas coisas, nada estará em nosso alcance, irmãos, se não for por Ele, nada. Agora, vou ler Tiago, capítulo 4, 3 versículos, versículo 3, 4 e 5. O que Tiago fala? Pedis e não recebeis. E Tiago diz isso. Porque, quem sabe decor? Pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Olha, os irmãos, eu estava pensando nisso hoje. Nos tempos antigos, naquele tempo, vamos pegar bem para trás, né? Eles gastavam as coisas em deleite, as roupas deles. Hoje tudo é uma corrida, assim, com uma disputa de que apresentar melhor. Pedi e não recebeis, porque pedi mal para gastar em vossos deleites, vossos prazeres. Pede e não recebe, há motivo que Deus não aceita o nosso pedido. Depende por que nós pedimos. Porque pedis mal para gastar em vossos deleites, tal pessoa não envolve a vontade e o desejo de Deus. Então devemos pedir a Deus com sabedoria, coisa que nós necessitamos, coisa que edifica na vida espiritual, etc. Por que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho, irmãos? Se eu tenho sobrando, então eu devo passar para outro. Então, os desejos de Deus contra a vontade de Deus não envolve os desejos de Deus, mas sim os nossos próprios desejos egoístas no seu bem-estar carnal, no nosso bem-estar. Deus rejeita nossas petições quando elas procedem de um desejo vaidoso, irmão. Vaidoso. Aí no versículo 4 ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês sabem, deve ter estudado, né, essa passagem. Saber, os cristãos, por exemplo, mais velhos. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, olha bem. Adúlteros e adúlteras, para homem e para mulher. Isso não é coisa de sexo, não. Ele está falando. Não saber que a amizade que coloca outra coisa no lugar de Deus. Irmãos, a infidelidade espiritual do cristão, por desviar o seu olhar para Cristo e olhar para outro, comete adultério espiritual. Porque em vez de olhar para Cristo, o nosso olhar, o nosso desejo, nós querer servir, então vamos olhar, cobiçar as coisas do mundo, as coisas que é pecaminosa. Nós não devemos nada. Nós estamos no mundo, mas como nós não fosse do mundo. Irmãos,
Se Cristo for o único Senhor e dono de nossas vidas, Ele terá ciúmes se nós cobiçar outras coisas. Não importa o que for, não importa o que for. Se ele é nosso dono, Ele é nosso Salvador, então Ele tem ciúme. A Bíblia diz: eis que o Espírito que acende em nós tem ciúmes. Se você está olhando, cobiçando as coisas do mundo. O Senhor sonda os nossos corações, como diz lá em Jeremias. Muitas vezes estamos procurando amizade com o mundo, deixando ele de fora. Irmãos, a vida cristã, para ser uma vida que agrada a Deus, está bem perto de Deus, ele tem que ser isolado do mundo. Ele não deve estar procurando amizade. Não é com as pessoas. Você tem amizade com as pessoas. Você sabe que é amizade com o mundo, com as coisas do mundo. Tudo que o mundo oferece. Isso significa que se faz inimigo de Deus. Cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o versículo 5 diz. Você está pensando que a Escritura, o que ela fala é tudo em vão? Não acredita, é escrito por homens. Aí ele fala aqui: o Espírito que nos habita, tem ciúmes. Ele tem ciúmes que não vê o cristão, o filho dele, ele habitando em nós, está aí traindo Cristo, aí trai de outras coisas. Se a salvação fosse por o que nós fizesse, os nossos feitos, ninguém salvaria, estava tudo perdido. Mas nós pecamos, Ele perdoa, Ele já perdoou. Mas as consequências ficam do pecado. Isso aí fica. Desde que deixamos o Espírito Santo controlar os nossos pensamentos, tem que ser deixado controlar o nosso pensamento, a vida será muito melhor nas palavras, no que você vai falar, nas ações, porque está deixando o Espírito Santo nos controlar. Lembra que o nosso saudoso irmão Félix falava assim: deixa, o meu dinheiro é meu, deixa ele mandar no meu dinheiro. Deixa ele que dirige, deixa ele nos dirigir, não nós. O dinheiro é meu, isso aqui é meu. Meu nada, é Deus que nos deu, é Ele que nos dá. Ele deseja que o cristão vive nos caminhos guiado por Ele. Ele deseja viver nos seus ensinamentos. Então nós devemos viver no ensinamento de Jesus, das Escrituras Sagradas, e viver em amor para com Ele, viver em amor para com o próximo. Amar o próximo a ti mesmo. Quem é? Amar o próximo a ti mesmo. Aqui no versículo 2, que não falei aquela hora, a oração: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Os irmãos, então por isso devemos orar. Em vez de criticar o presidente, se votou nele, se não votou nele, se escolheu ele, não deve estar chamando ele de ladrão, é pecado. O cristão que tem um pouco, não vou dizer muita sabedoria, que ele tem o Espírito Santo, ele ama, ele ora. Eu não votei em tal, mas jamais eu fico falando mal dele. Não, eu não posso. Se eu fosse ímpio, o ímpio tudo é ruim para ele. Se ele não é bom, mas Deus colocou lá, que não pode mencionar de Saul, né? Que puseram o rei lá, depois quiseram. Deus permite, põe, está lá porque Deus pôs. E eu falei para todos eles: vai estar lá quem Deus colocar.
Ele que permite. Se é da vontade dele, isso não sei, isso é com ele, é com Deus. Mas, irmãos, nós estamos falando mal de prefeito, falando mal de presidente, falando mal de governador. Tem que parar. Tem esse ato lá que é pecado. Orar pelos reis, orar por todos que estão em eminência, estão lá, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, que ele não ponha uma lei lá que vem nos prejudicar. Para nós termos uma vida quieta, sossegada, você ficar com a consciência limpa, tranquila, em toda a piedade e honestidade. Querem receber bênção de Deus? Orem em favor disso. Então, orem. Primeiro procure servi-lo Ele. Sempre. Não adianta você querer orar a Deus, pedir a Ele e não servir a Ele. Não tem desejo, vontade de vir na igreja, vai quando dá certo. Os irmãos, isso é pecado. Quantas falhas estão nas igrejas hoje por causa disso? Vão porque deu certo, vão. Se está doente, se está trabalhando, é outra coisa. O lugar do cristão é reunido como igreja, seja onde for. Nós já temos esse lugar aqui, aí. E quando alguém pergunta para mim, é de vocês pagam aluguel? Não, Deus é que nos deu. Alguém no passado, Deus foi dado, é um presente de Deus. Nós estamos aqui sossegados, até quando? Não sei, Deus é quem sabe. Orações pelos reis, o governo civil que está no cargo elevado, aos seus ministros, orar em favor dos seus ministros. Eu fico olhando a televisão, fico com dó, fico com pena deles. Eu oro em favor. Que Deus dê sabedoria. Não vou dizer que eles merecem, eu não sei isso é com Deus, né? Porque a intenção deles, mas a minha deve ser a intenção de orar por bem. Agora, se a pessoa é corrupta, isso é problema, ele vai prestar conta com Deus. Se não se converter, ele vai pagar, vai sofrer muito sobre aquilo, lá quando estiver condenado lá no inferno. Então, os deputados, senadores, governadores dos estados, dos municípios, dos vereadores, todos eles devemos orar e não criticar, e não xingar, e não falar mal. Tem gente que nada está bom, e nós cristãos não devemos ser assim, irmãos. Nada está bom, nada está bom. Os ministros das igrejas também agora, para os ministros da igreja, pastores, os membros, os visitantes, os novos convertidos, orar em favor deles. Então é assim que o cristão deve viver em oração. E os que estão de fora, e os nossos patrões, eu já tive patrões, alguns de vocês têm. As empresas e os funcionários, lá em Bauru, lá quando eu vi pessoa lá pedir que tinha empresa, ora, gente, a favor da minha empresa. Tem empresa, emprego você tem empregado, ora em favor. Ora em favor, que o Mateus, ele tem a empresa de vende gás, ora em favor dele, da família dele, irmão Paulo, família, que ele se converta, se não se converteu. Deus é quem sabe, que se convertam, que procura servir a Deus, e os demais, assim, os funcionários, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, para que sejamos livres, para servir livremente a Deus, irmãos. Para que o governo não ponha nenhuma dificuldade para a igreja servir a Deus. Porque nós tudo está na mão do governo. Deus está acima de tudo, mas Ele pode permitir. Então ora a Deus que Ele não permita, que Ele abençoe, que não aconteça isso. Esta deve ser a nossa oração. A oração pode ter um bom efeito em grande avanço nas nossas vidas. Orar com fé, orar e com obediência, tanto no espiritual quanto no material, na saúde, etc. Versículo 3: porque isto é bom
e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha quem é que ele chamou de Salvador aqui. Quem é que ele chamou de Deus aqui? Nosso Jesus Cristo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque isto é bom e agradável diante dele. Indica que, precisamente, primeiro de tudo, número 1, procurar fazer a vontade de Deus e orar por todos os motivos, grande, médio e os bem pequenos, irmão. E não vos conformeis com este século. Não devemos estar conformados, como diz aí Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos transformar. Vai transformar o mundo? De maneira alguma. Nós transforma em nós. As coisas ruins nós transformamos em coisas boas. Nós temos que olhar com outros olhos. Não vos conformei com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Nós temos que nos transformar pela renovação na vossa mente, para que experimenteis, e fala, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta deve ser a atitude mental do cristão. Então, ser cristão não é fácil. Para alguns, ser crente é fácil, vai na igreja, volta, mas ter responsabilidade como filho de Deus, como cristão, como crentes verdadeiros, ter responsabilidade. Ele sabe do seu dever, ele não está debaixo de lei, ele tem um compromisso com Deus. Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, para pagar os pecados dele. Ele salvou. Então ele deve, Deus, ele me salvou, eu tenho um compromisso, vou trabalhar para ele, vou procurar agradá-lo, ele. Aonde tiver uma reunião falando dele, eu quero estar lá, com a igreja dele. Então essa atitude mental do cristão, do crente, que deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho, pelo conhecimento das Escrituras, pelo conhecimento das boas novas, pelo conhecimento das boas notícias. Somente através dessa renovação, é uma renovação santificadora, o cristão torna-se sensível. E para provar se o comportamento está em consonância com a vontade de Deus, em cada situação de nossa vida, vamos analisar. A minha vida está em conformidade com a vontade de Deus? Deus está se agradando da nossa vida? Versículo 4: que quer que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. Zimane fala, ele quer, que quer que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus e deve ser o desejo de nós, começando pela família. Que todos os homens se salvem. Esse é o plano de Deus para todos. Indica que a salvação ela é universal, em virtude e propósito de Deus para salvar o mundo da ira que está por vir no final. Deus vai despejar a ira dele. Deus está irado com o pecado. Deus abomina o pecado. E nós devemos abominar o pecado. Nós nunca devemos aprovar uma mentira, concordar com a injustiça, sempre ser contra, irmão. Nós nunca devemos. Eu não vou contar para você quem que é. Uma vez que eu morava em Baltimore, queríamos fazer um financiamento lá, chamemos as pessoas, que até cristãos, né? Casal, para avalizar. Aí então ele falou assim, combinando com ela, falando para mim, tudo, só que o salário não vai dar, tem que aumentar o salário. Eu já na hora eu falei assim,
Não, se for por Deus, dá certo. Se não for, mentir não, eu ganho tanto, eu da minha parte, eu não concordo. Vixe, logo o pai vai falar isso. Então, já conhece. Então, quer dizer que nós não devemos, para ganhar lucro, uma coisa que me favorecer, eu vou aceitar, aumentar, fazer uma coisa, injustiça. Eu tenho a consciência muito sensível nesse ponto, irmão, graças a Deus por isso. Porque eu zelo muito pelo testemunho, eu zelo muito minha consciência, faço coisa de injustiça. Todos nós devemos ser, uns mais, outros menos. Então, o que ele indica que a salvação é universal, para todos, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que todos venham, abrindo a mente dele, abrindo a sua mente, seu coração para a verdade, que todos venham. Quem ouvir essa live, quem não aceitou Jesus, lembre bem dessas palavras. Essas palavras vão longe pregando, meus irmãos. Longe, pessoa. Acredito que tem muitos que ouvem. Não vou dizer todos, mas ficam no ar. Aí ele fala aqui também, irmãos, deleita-te o seu coração. Venha conhecer a Cristo mais perto, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, versículo 5. Note bem, há um só Deus, não tem deuses. Um só Deus, um só mediador, com letra maiúscula, mediador. Esse mediador é Jesus Cristo, que está entre meio o homem e Deus. Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, esse Deus infinito, eterno, faz em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Três deuses? Não, um só Deus, manifestado em três pessoas distintas. Deus Pai enviou Deus Filho para morrer numa cruz para salvar o homem da condenação eterna. Deus Filho e Deus Pai, Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo, para ele, quando ele subiu aos céus, para vir morar, habitar em nossos corações, que ele nos consola, é o Consolador, e faz nós a lembrar das palavras que ele diz para os discípulos. Ele faz, se esquece, então ele eleva o Espírito Santo, irmão. Forma uma só pessoa, mediadora entre Deus e homens, Jesus, homem. Jesus Cristo está entre Deus e o homem, quer dizer, mediador, intermediário. Trabalha em favor de nós cristãos. Ele trabalha como advogado. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. Eu acho que muitas religiões não oram assim. Tem que aprender. Orar, nós não vamos direto a Deus. Todas as coisas por meio de Jesus Cristo, o Filho. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6, olha bem que vai explicar bem como é a igreja. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. A igreja dele, a igreja, não o prédio, as pedras vivas, são as pessoas salvas, as pessoas redimidas, nascidas de novo, um só Espírito, que quer dizer, o Espírito Santo, que opera sempre por meio dele, e que toda a nossa esperança está em Cristo. Romanos 12:5 diz assim: assim nós que somos muitos, falando da igreja, somos um só corpo e em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros.
mas um só corpo, que é a igreja, as pedras vivas. Agora o versículo 5 de Efésios 4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos ver. Um só Senhor. Não há senhora, não há mulher. Não há outros senhores, não há outro Deus, somente há um que está nos céus, Deus. Uma só fé, que ele está dizendo aqui. Fé em Jesus Cristo, no que ele fez por nós na cruz. Não pode ser a fé dividida, uma só fé nele, na obra dele. Não é a fé nele, mas em mim. Não, aí é duas fés, está dividido. Fé nele e fé na igreja, está dividido. É uma só fé. Então, essa fé se confessa com a boca que fala, e com as boas obras. Se você faz boas obras, ela esclarece a sua fé que ninguém vê pelas nossas obras, fala que temos fé. Um só batismo. Batismo na morte de Cristo, batismo em Cristo, não é o batismo em água, um só batismo. Um só batismo quer dizer na morte de Cristo, lavado no sangue de Cristo. Todo esse batismo que salva é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Não é aquele que fala lá em Coríntios, lá, que tem o dom de língua, o dom de cura, a manifestação do Espírito Santo. Não esse. Esse aqui é o batismo que salva, o novo nascimento. Nossa salvação através da sua morte na cruz não tem nada a ver com o batismo na água física. O 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Aqui está falando dos remidos, porque Deus não é Pai dos não redimidos, que não são salvos por Cristo. Agora eu vou ler aqui Malaquias capítulo 2, versículo 10, a página 1024, diz assim: 397 anos antes de Cristo, ó. Não temos um mesmo Pai? Malaquias disse, ó. Não temos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Então nós não devemos profanar contra os irmãos, não devemos ser traiçoeiros, trair os nossos irmãos. Em Efésios 4, 6 aqui, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir testemunho a seu tempo. Então ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, todos os seres salvos, toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai servir disso. Então, para servir de testemunhas a seu tempo. Amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor, depois que Ele nos dê uma boa noite, boa semana, e quarta-feira estaremos aqui novamente, se Ele permitir. Vamos louvar a Deus. Agora eu vou cantar o que eu toquei, eu acho que faz tempo que eu não canto. Eu acho que é o 129. 129. O pastor Antônio sempre pedia assim para cantar. É legal, muito. Lá bemol vai ter que tocar em sol maior aí. Hoje de manhã o Paulo estava aqui, o Antônio foi por aí, depois no fim a outra vez depois ela foi. 129, você lembra de quem não lembra? Toda lembra, né? Alguns.
Espera aí, irmão Antônio, leia aí para terminar, irmão Antônio, ora. Espera aí, será? Então. Tudo isso. Obrigado pela minha salvação, que nos desse a pessoa de afirmar. Tudo isso em nome de Jesus Cristo, Deus dos nossos pecados. Amém. Amém.